A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o ensino sobre Eclesiastes. Realmente, Deus está falando comigo tremendamente nesse livro. Deus é assim, irmão. Deus fala conosco através de vários versículos. Tem versículo que ele fala mais conosco ainda. E tem livros que ele fala mais conosco ainda. Então, o ensino não é nosso, o ensino é do Espírito Santo de Deus. Eu não sei porquê, mas eu comecei a ler esse livro e eu não quero mais parar. E eu estou fazendo a proclamação dos capítulos, colocando o ensino. Esse ensino é do Projeto Timóteo. Eu vou desde dizer o que eu disse no início, porque apesar de o homem ter um nome judeu, ele não é judeu, eu já pesquisei a vida dele. Ele é um homem de Deus vinculado a um ministério lá em Niterói, uma igreja de Deus. Então, isso serve como lição para quando a gente for divulgar um ensino no nome de uma pessoa também, eu também estou acrescentando coisas, a gente pesquisar quem é essa pessoa. Isso serve, irmão, para tudo. Até mesmo para você compartilhar uma mensagem que você recebeu, até mesmo um pedido de oração que você não sabe se é verdade. Então eu aprendi dessa forma. Quando eu fui pesquisar a vida do homem, eu vi que ele não era descendência de judeu, ele faz parte desse projeto Timóteo. Lá na internet tem vários estudos desse projeto Timóteo. São realmente homens de Deus. Mas quem fala com a gente através dos versículos da Bíblia é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz para a gente não confiar no homem. Eu estou fazendo a proclamação, colocando a interpretação dele, um pouco da minha. Mas é você quem deve pedir a direção do Espírito Santo de Deus para ele falar com você, através desse livro. E então, eu vou agora fazer a proclamação do capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os vê com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grande mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura. E havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grande mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade, e furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho,
em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Graças a Deus, Senhor, abençoada, Senhor, seja a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa ficar guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. E que possamos meditar, Senhor, na tua palavra, ruminar na tua palavra e transformar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. E agora vamos às explicações. Aqui o pregador vai tratar dos votos precipitados. O autor sábio trata agora da religiosidade e demonstra grande sabedoria, apesar do seu pessimismo generalizado. É nesse trecho onde mais aparece o termo Deus, do hebreu Elohim. Aparece 7 vezes no livro. A mensagem é que por sermos apenas seres humanos mortais, vivendo aqui na terra e Deus nos céus, nós devemos ser cautelosos na presença dele, quando estivermos em sua casa ou templo, ou até mesmo trancados com ele no nosso próprio quarto. A preocupação do pregador é que, por ignorância, teimemos fazendo os votos a Deus precipitadamente e, conforme diz lá em Provérbios, e não cumpramos esses votos. Em Provérbios 19:2 diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A alma ficar sem conhecimento, esse conhecimento não é conhecimento científico não, irmão, saber. É saber da palavra de Deus. É a sabedoria do alto que nós devemos buscar. É essa sabedoria que nos liberta, porque é como a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E em Provérbios 20:25 diz assim: laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Ou seja, você vai cair num laço se você fizer votos para Deus antes do Espírito Santo te levar a isso. É por isso, irmão, que nós devemos estar sempre sobre o senhorio do Espírito Santo de Deus. Porque até mesmo para orar por uma pessoa, é Ele que vai nos direcionar. Nós não podemos fazer obras, irmão, na força do nosso próprio braço. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui um testemunho do irmão Derek Prince, que é um homem de Deus, que é com quem eu estudo e aprendi muitas coisas. Ele é um britânico. Ele exerceu seu ministério de cura e libertação por mais de 40 anos. Ele andou o mundo todo. Ele libertou cativos e oprimidos. Ele expulsou demônios de muitas pessoas. Ele curou, ele libertou e ele até ressuscitou mortos. Ele ressuscitou 2 mortos. Então, um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro homem de Deus que fez a obra do Senhor completa, que foi o que a palavra de Deus diz: ide, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, de graça recebei e de graça dai. Ele exerceu todo esse ministério de cura e libertação, igual Jesus fazia, igual os discípulos faziam, de graça. Ele não cobrava para pregar, ele não cobrava para expulsar demônios. Ele fez conforme a palavra de Deus manda, porque ela é o mandamento. É o mandamento que nós devemos seguir. Nós não devemos retirar e nem acrescentar nada. Então ele teve uma época da vida dele que ele disse que ele estava orando por um povo que ele não sabia nem que existia no planeta. Era lá para o lado da África, um povo que tinha um dialeto que ele nem conhecia, e ele estava orando por esse povo, certamente para que os caminhos fossem abertos para algum missionário lá ganhar almas para Jesus. Assim é a vida, irmão, a nossa vida. Por isso que desde cedo, irmão, nós precisamos, assim que nós entregarmos a nossa vida para Jesus, caminharmos nos caminhos do Senhor, sendo orientados sobre o senhorio do nosso Espírito Santo. Porque aí, irmão, não tem como dar errado. Quando nós abrirmos a boca, Ele vai nos usar.
e aquelas almas serão salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Provérbios 29:20 diz assim: Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então, irmão, que nós possamos segurar a nossa língua, que, como o próprio Salomão diz, a morte e a vida está no poder da nossa língua. Aquele que a domina come do seu fruto. Muitas pessoas aí estão enfermas, cheias de maldições, os filhos amaldiçoados, no caminho da promiscuidade, do homossexualismo, das drogas, e isso muitas vezes fruto de palavras malditas ditas pelos próprios pais. Eu vi isso na minha própria família. Irmão, você precisa, irmão, conhecer o mundo espiritual. Depois que você conhecer o mundo espiritual, irmão, você não vai querer mais saber parar. Você não vai conseguir parar, irmão, porque você vai saber, irmão, que quanto mais você sabe, mais você nada sabe. E vai aparecer uma fome, irmão, que você vai querer daquele pão noite e dia, dia e noite. Assim estou eu. Eu não consigo mais parar, porque agora eu quero recuperar o tempo perdido, né? Afinal de contas, eu já fiquei quase 50 anos no pecado, e se Deus tivesse me levado, eu estaria queimando no lago do fogo de enxofre e não estaria aprendendo esse ensino, essa sabedoria que vem do alto. E também não estaria ensinando aqui para vocês, né? Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, continuando. Aqui também, ele também fala que a cautela se traduz em manter silêncio diante de Deus e não permitir que as emoções e imaginações conduzam alguém ao voto precipitado. Aqui eu vou dar um testemunho pessoal. Eu amo subir montanhas, subir montes. E eu sempre que eu subia os montes e ficava bem lá em cima, eu sempre via assim a presença de Deus, o dedo de Deus, as mãos de Deus, as digitais de Deus, de uma forma assim muito nítida, muito grandiosa. E eu sempre fiz isso. E agora mais que eu conheço a palavra de Deus, quando eu subo o monte e fico lá em cima contemplando aquela majestade da criação, parece que tudo se encaixa, sabe? Tudo se encaixa assim tão perfeito que você só... A única coisa que você faz é agradecer. Pois bem, um dia eu estava subindo um monte. A Floresta da Tijuca, lá tem vários montes lindos para você subir. E eu estava lá subindo um monte do Papagaio e eu encontrei um grupo de cristãos da Assembleia. E eles estavam subindo aquele monte para cumprir um voto. E é um monte que é perigoso, tem horas que você tem que escalar. Eu toda preparada, de bota, roupa de caminhada, aquelas calças leg que você tem que subir assim, levar 2 litros de água. E nesse dia eu fui subir lá para proclamar os salmos lá para o Senhor e louvar o Senhor. E eu encontrei eles estavam subindo por causa de um voto. E quando eu vi, eu me assustei, porque elas estavam todas vestidas com os vestidos bem compridos até o chão, porque é assim que eles se vestem, né? Nada contra. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que elas estão subindo, escalando pedras com esses vestidos? Já umas pessoas de idades, elas estavam juntas com o pastor estava calçado com sapato social. Eu encontrei mais abaixo um pouco mais gordinho, que tinha desistido, com a mochila nas costas, e ele disse que eles estavam vindo de um outro monte, que eles tinham passado a noite orando. Veja bem, irmão, o que você acha desse sacrifício todo? Eles estavam indo para cumprir um voto, tudo bem, cada um com seus votos. Mas ali eles poderiam ter sofrido um acidente, ter deixado os filhos deles abandonados, né? Eles não levaram água. Para voltar depois eu os encontrei lá embaixo, os que não tinham nem o dinheiro para pegar um Uber, cansados, mortos. Irmão, o próprio Deus diz que Ele não quer holocaustos nem sacrifícios. Ele quer obediência. Eu subi lá preparada. Eu subi lá para proclamar os salmos, para louvar ao Senhor. Eu agora, quando eu subo montanhas, eu subo agora com esse intuito. Veja bem, você não pode, irmão, se sacrificar, passar a noite em cima do monte, orando. Você pode ir para o monte, eu não estou dizendo que você não possa ir. Jesus fazia isso. Quando ele queria falar com Deus sozinho, ele subia montanhas, montes. Mas você não pode, irmão, fazer isso que esse grupo fez para pagar um voto. Quando o próprio Deus diz que Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência, irmão.
É melhor obedecer, irmão, do que sacrificar, tá bom? Fica esse ensino. Então, continuando. Aqui nos versículos 5, de 8 a 9, o pregador ele vai tratar da corrupção governamental. Volta-se ao tema da opressão. O autor, porém, chama atenção a uma forma de opressão diferente, que é a corrupção na esfera administrativa, nas províncias. Isso também não é um problema exclusivo da atualidade? Sim, claro, é o que mais tem. É opressão do próprio governo, né? Parece que sempre houve com o poder esse tipo de corrupção. E com o poder também em mãos, além da corrupção, também vem a opressão. Há uma frase que diga, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, que ela se transforma, né? Porque o orgulho toma conta da pessoa, e o orgulho é o primeiro pecado no mundo praticado por Satanás, e que Deus nos livre, irmão, do pecado do orgulho. Eu oro, agora eu vou orar direto a Deus, me pedindo para Ele me livrar do pecado do orgulho, irmão. Porque assim como o amor ao dinheiro, o orgulho, irmão, ele é o responsável pelos mais diferentes pecados e iniquidades perante Deus. Que nós possamos sentar aos pés de Jesus e aprender dele, que era manso e humilde de coração, e pegarmos uma bacia com água e lavarmos os pés das pessoas, porque é o amor. A diferença, irmão, está no amor, irmão. Que nós possamos, irmão, ser transvestidos com o amor que Jesus carregava no seu coração, aquele amor que é mais forte do que a morte. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte, porque foi por amor que o nosso Jesus venceu a morte na cruz, por nós. Então, continuando, 2 pontos são feitos. Quem entra no sistema de corrupção vai achar outro com mais autoridade que também vai corromper e ser corrompido. É um ciclo vicioso ascendente. O contraste nesse esquema de corrupção é que Deus trata a todos igualitariamente, dando a todos suprimento igual da terra, tanto o peixe pequeno quanto o peixe grande. Por exemplo, o rei depende dos suprimentos da terra, isto é, de Deus. Veja, quando um esquema de corrupção começa num governo, às vezes começa de baixo, no ministério, ou muitas vezes vem de cima mesmo, do líder. O principal líder, ele abre o caminho e ele é influenciado por quem? Por Satanás, irmão. Irmão, você precisa estudar o mundo espiritual e você precisa conhecer como age Satanás e seus demônios. Há uma cadeia. Satanás é o cabeça, debaixo do cabeça estão os principados e as potestades. Depois vem aqueles demônios mais pés de chinela, tipo aqueles que manifestam nas igrejas, tipo Pombagira, Zé Pilintra, vários outros nomes que eles chamam. E as pessoas, desde um líder maior de uma nação, como por exemplo Hitler, eles são influenciados por esses principados, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, os principados e as potestades. Esses principados e potestades, eles influenciam o líder das nações, ou seja, reis, esses líderes aí que estão matando pessoas, estão perseguindo os cristãos, prefeitos, governos, presidentes, governadores, eles influenciam esses líderes e é uma cadeia. E cada país, cada cidade, cada território, cada bairro, há um principado dominante. Assim como também cada etnia. Por exemplo, os negros. Os negros, eles têm um passado de escravidão. Então, há um principado por trás que trabalhou para que isso acontecesse. E os negros, até hoje, eles carregam, as pessoas chamam de karma, não é karma, é o demônio. Eles carregam isso. Você pode ver que no mundo do crime, os maiores praticantes desse crime, desses pecados, são negros. E como agem esses principados? Eles agem nos modus operandi das pessoas. Você pode ver num bairro, por exemplo, eu cito aqui Copacabana. Copacabana é um bairro da Zona Sul que tem um alto índice de suicídios. Tem muitos bares, tem muitas prostitutas aqui. Então aqui existe um principado que influencia, faz com que essas pessoas pratiquem o mesmo pecado. Elas são escravas do mesmo pecado. E você, às vezes, irmão, você muda para um lugar desse e a sua família se transforma.
Seus filhos entram nas drogas, sua filha começa a se prostituir, seu casamento acaba, seu marido te trai, e não é ele. A briga, irmão, é contra os principados. Só que quem é que pode ir contra essas trevas, contra esses principados? Nós, crentes individuais, nós não podemos. Quem pode lutar contra essas trevas e quebrar essas cadeias e expulsá-los daqueles bairros é a igreja do Senhor. Somente a igreja, se ela se dobrar, se ajoelhar, ela quebra essas cadeias. Muita oração, muito jejum e expulsá-los em nome de Jesus. Há um relato de uma rodovia lá no sul que tinha muitos acidentes de carros. Então a igreja do Senhor foi lá, toda semana eles iam lá, ungir o lugar, orar e jejuar. E expulsaram aqueles principados de lá e eles foram expulsos e nunca mais teve acidente lá. Há um relato também de um bairro aqui no Rio que era uma mundiça, bares, briga, bebedeira, as mulheres todas na rua, e aonde há cachaça, bebida e esse vício, há outras coisas que não prestam, né? Há, por exemplo, a prostituição. As mulheres elas chegam a se prostituir para beberem bebidas de graça. Então duas pastoras começaram, duas mulheres de Deus mesmo, de oração, começaram a orar. Elas moravam lá no bairro. E elas falaram que questão de tempo os bares foram fechando, um a um. Se fecharam. E as coisas foram mudando naquela rua, ficou uma paz. Depois elas se mudaram do bairro e vieram embora. Um ano depois, quando elas voltaram lá, estava tudo de novo, tudo se repetia, porque os demônios, eles voltam. Os principados, eles não querem perder território. É por isso que Paulo, aonde chegava e os seus discípulos, havia confusão, baderna, a Bíblia diz que eles causavam barulho. Porque quando lá eles chegavam, aqueles principados que dominavam aquela área ali, eles não queriam perder aquele território. Mas, irmão, maior é a igreja do Senhor, porque onde há trevas, vai ter que sair quando a luz chegar. E a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas veja bem, esse papel é da igreja. Não adianta, irmão, nós estarmos enquanto igreja orando por famílias, pelas pessoas, se nós não nos levantarmos contra os principados. Você vai enxugar gelo. Vai ser igual quando você expulsa um espírito maligno de uma pessoa e ela verdadeiramente não se arrependeu, não largou o pecado, não vive uma vida de santidade. Os espíritos malignos voltam e trazem mais 7. Pois bem, irmão, assim é o mundo espiritual na área do território. Esses territórios, eles são dominados pelo mal, pelas trevas, pelos principados, pelas potestades. E a igreja do Senhor, ela precisa se levantar. Porque para ela fazer o que a palavra de Deus diz, que é ide, pregar o evangelho, libertar, curar enfermos, cativos e oprimidos. Hoje a gente vive num mundo onde a gente vê como é que todos os povos estão cativos. Das drogas, dos vícios, da internet, irmão. Eu ando no ônibus, eu vejo, agora estou levando a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia. Irmão, é todo mundo no celular. Essa é uma armadilha que Satanás criou para manter as pessoas cativas no celular. E ali elas ficam pecando, cuidando da vida dos outros e a dela parada, caminhando para o inferno. E você nem percebe, irmão, porque você está iludido ali com aquela vida perfeita das pessoas. Não existe vida perfeita, a vida perfeita é só com Deus. E então é assim, irmão, fica o alerta. Se você tivesse se mudado para algum lugar, irmão, você estiver percebendo que a sua vida depois que você mudou, mesmo uma casa também onde houve derramamento de sangue, onde houve muita prática de pecado, muita iniquidade, aquela casa também está contaminada pelo um demônio que está ali morando, é que a gente não vê. Porque os demônios, irmão, eles são homens invisíveis com força. Por exemplo, esses principados e potestades. Uma pessoa sozinha, ela não pode fazer guerra espiritual contra esses principados, expulsá-los em nome de Jesus. Tem que ser a igreja, tem que ser uma batalha espiritual da igreja. Então você, irmão, que está passando por um problema aí, na sua casa, você mudou para uma casa, tudo de ruim começou a acontecer. São os principados ou mesmo o espírito maligno que está aí dentro da tua casa, que está agindo sobre a tua família. Você das duas uma, irmão, você precisa entregar a tua vida para Jesus
buscar a ajuda da igreja. Agora veja bem, não é toda a igreja que faz esse trabalho. O trabalho que a Bíblia manda. O trabalho que a Bíblia manda é pregar, libertar cativos e oprimidos, curar enfermos. O próprio Jesus falou isso. Eu vou falar aqui qual é o versículo que ele disse isso. Jesus disse assim, quando ele entrou numa sinagoga, perante lá os fariseus, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso está em Lucas 4, 18 a 19. Veja bem, é esse o papel que a igreja precisa fazer: evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos. O que é um cativo? Cativo é um escravo, um oprimido. Restauração da vista aos cegos, ou seja, nós vivemos em um mundo cego. Pessoas cegas, eu era assim, uma cega. Hoje eu me pergunto assim, meu Deus, como eu podia ser tão cega assim? Você está cego, irmão, espiritualmente, você não vê. Quem cega você, sabe quem? Satanás. Satanás, irmão, ele te mantém aí na tela do computador, do celular, vendo essas redes sociais. Ele te mantém cego para o mundo espiritual. Enquanto, irmão, você não pegar a palavra de Deus, começar a ler, começar a orar a Deus para Ele falar com você, você vai se manter assim, um cativo, um escravo, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, hoje nós vivemos uma pandemia, não é mais epidemia. Pandemia é algo maior. Uma pandemia de pessoas oprimidas. As crianças já estão nascendo oprimidas, irmãos. Muita gente já se suicidando. Pessoas tomando remédio, e remédio para depressão, irmão, são caríssimos. A moça do salão lá, minha depiladora, disse que toma um remédio que custa R$350. Eu falei para ela, o remédio maior que você pode, que vai te curar, se chama Jesus. Mandei os versículos da Bíblia para ela buscar sabedoria. E você acha que essa opressão é o quê, irmão? É falta de hormônios? Sim, tem uma depressão que é falta de hormônio. Mas essa pandemia de opressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, são nomes que os médicos criam, que eles não sabem o que é, e eles dão vários nomes e tratam como doenças psicológicas. As pessoas ficam padecendo nas mãos dos psiquiatras. Os psiquiatras, na verdade, estão mais loucas do que elas. A maioria faz esse trabalho para enriquecer, ganhar dinheiro. Os psicólogos estão ainda num estado pior e só um remédio: Jesus, a sua palavra e o seu evangelho. O evangelho de Deus, ele cura, liberta e salva. E assim, ele chama a sua igreja para fazer esse trabalho. Não é só pregar, proclamar o evangelho, é para fazer o trabalho completo. E aqui também diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano que Jesus vai estar voltando. E esse ano é o ano do perdão. É o ano onde nós precisamos perdoar. Nós precisamos pedir perdão. Primeiramente a Deus, por causa da nossa rebelião, de nos ter voltado contra Ele, igual fez Adão e Eva. É o primeiro perdão que nós precisamos pedir. E depois pedimos perdão pelas outras pessoas que nós já magoamos, que fomos usadas pelo maligno. Não somos nós. Ele nos usa para magoar as pessoas. E perdoarmos, né? Porque a nossa dívida com Deus é de 1 milhão e a dívida do nosso irmão conosco é de R$1.000. Então, se você não quiser perdoar uma dívida de R$1.000, você vai deixar de ser perdoado numa dívida de 1 milhão. Não esquecendo que o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, ele foi para a cruz pelo perdão dos nossos pecados. Então, voltando no assunto, esse trabalho é feito pela igreja do Senhor, não é feito por você. Então, como acontece o trabalho? Depois que a igreja expulsar, em nome do Senhor Jesus, esses principados daquele local, fica mais fácil trabalhar com as famílias. Porque as famílias, Deus vai trabalhar na vida delas para elas poderem aceitar o evangelho, escutar o evangelho. E por isso nós precisamos pregar.
Porque Paulo falou, se não há quem pregue, quem é que vai crer? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu prego. Eu prego para que alguém escute e possa ser salvo. Só que não são as minhas palavras que vão fazer você se convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o próprio Espírito Santo de Deus que me convenceu. Então, depois que a igreja combater aqueles principados e expulsar aqueles principados ali, fica mais fácil para que vidas sejam salvas ali. E essas pessoas também não voltem para aquele mundo. Porque se a igreja parar de orar e expulsar aqueles espíritos malignos, eles voltam. Então o trabalho é um trabalho constante. É um trabalho, por isso que a Bíblia diz para as igrejas orarem pelas nações. As igrejas precisam dobrar os joelhos e orar pelas nações. Porque se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Veja bem, se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Porque foi o próprio Jesus que falou, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pois bem, continuando, no capítulo 5, de 10 a 12, o pregador vai tratar da cobiça. A raiz da corrupção e da opressão é o amor ao dinheiro. Assim como a corrupção e a opressão parecem não ter fim. Quem quer dinheiro sempre quer mais. É a verdade. Com o acúmulo de bens e dinheiro, vem a agregação de pessoas interesseiras. Provérbios adverte quanto aos falsos amigos que o dinheiro traz. Isso está em Provérbios 19, 4 a 7. Diz assim, as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. O apóstolo Paulo também bebeu desta fonte de sabedoria na advertência contra a cobiça do dinheiro, conforme 1 Timóteo 6, 8, 10. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aqui eu vou deixar um testemunho pessoal. Quando eu estava no mundo, eu vivia no pecado da fornicação. Eu namorava um rapaz que ele era colombiano. Nós já estávamos juntos há quase 4 anos. Logo no início do relacionamento, ele me disse que ele praticava agiotagem, empréstimo de dinheiro. A juros, né? A juros exorbitantes. Mas quando você está no pecado, irmão, está nas trevas, você não liga para isso. A pessoa vai chegar e vai dizer que ela é traficante e você vai namorar com ela, porque isso é um laço que o próprio maligno joga. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Pois bem, ele falou que era agiota, eu não me incomodei. Eu chegava às vezes aí junto com ele. Ele ia fazer a cobrança, na verdade ele tinha um grupo que fazia a cobrança para eles. Ele trazia jovens da Colômbia, assim, bem novos, meninos novos, treinava, comprava as carteiras, tudo ele comprava, carteira de moto, documento para permanecer aqui. Irmão, tudo ele comprava à base de propina com aquele dinheiro. Treinava aqueles meninos e botava aqueles meninos para a cobrança diária. A cobrança diária, se eu não me engano, acho que era 10% assim por dia. E a pessoa precisava pagar. Eu nunca vi ele ameaçar, né? Mas a Bíblia diz que aquele que pega emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia também diz que a ninguém devais coisa alguma. Ou seja, nada. Nem a banco, nem a pessoas. A única coisa que a Bíblia diz, o versículo é assim, a ninguém deveis. Eu vou deixar o versículo aqui, é melhor. O versículo diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Veja bem, a ninguém devais nada.
É pecado, irmão, dever pegar dinheiro emprestado. É pecado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de dar dízimo e oferta para a igreja, pagar as nossas dívidas. Deus vai se agradar muito mais se você fizer isso. Você cumprir a sua palavra. Ofertar é importante? Sim, porque aquele que pouco dá, pouco colhe. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Mas primeiro de tudo, nós devemos nos enquadrar no que diz a palavra de Deus. Se ele diz para nós não devermos nada a ninguém a não ser o amor, nós precisamos pagar as nossas dívidas. Pois bem, voltando ali para a situação do meu ex-namorado. Ele, irmão, ele ganhava, assim, muito dinheiro, mas muito, muito mesmo. Acho que era uns 200 poucos mil por ano. E, irmão, ele não tinha nada, irmão, nada. Sabe aquele ditado que vem fácil, vai fácil? Assim é. O carro quebrava, as motos quebravam, era uma multa atrás da outra. Ele morava de aluguel. Ele comprava um celular, o celular quebrava, daqui a pouco ele tinha que trocar. Dentro da minha casa, quando ele vinha, tudo se quebrava. Ele quebrava minhas cadeiras de praia. Toda vez que ele sentava, quebrava a cadeira, tinha que comprar outra. Guarda-sol. Irmão, tudo que passava na mão dele se quebrava. Por quê? O diabo ele veio para matar, destruir e roubar. Então, você quando está na mão do maligno e ainda usurpando dinheiro dos pobres, escravizando as pessoas, emprestando dinheiro a juros, oprimindo essas pessoas, porque no fim elas pagam porque elas têm medo de morrer, no fim elas pagam ao agiota porque elas sabem que muitos agiotas matam, no fim elas deixam de comer, elas deixam de, às vezes, comprar uma lata de leite para os próprios filhos para pagar a esses agiotas. E eu estava nessa armadilha, nesse laço do maligno, mas aí Deus me tirou. Então, como eu estava dizendo, ele não tinha nada. Nada, 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 nada. E aonde ele ia, tudo quebrava, porque você atrai um espírito migrador. Quando você pega o seu dinheiro, investe nas trevas, você vai atrair um espírito migrador ali para suas finanças. Nada sobra. Quando chega na metade do mês, você não tem mais nada, você vive devendo. A tua casa, o celular quebra, o liquidificador queima, a máquina queima, tudo é destruído. Porque quem está destruindo ali, aquele espírito migrador, cortador, que está ali, que você abriu a porta para ele quando você pegou o seu dinheiro e investiu nas trevas. Irmão, você precisa entender que o dinheiro, ele é tão espiritual quanto você dizer para um filho, eu te abençoo. O dinheiro é espiritual. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Então, toda vez que você pegar o seu dinheiro, você investir nas trevas, fumar maconha, comprar drogas, bebidas alcoólicas, comprar cigarro, você vai atrair o quê? Um espírito migrador para as suas finanças. Você não vai conseguir juntar, você não vai conseguir economizar, tudo na sua casa vai se quebrar. E quando você fizer o contrário, porque o dinheiro Deus te colocou na tua mão para você ser um mordomo, que a Bíblia diz que nós somos mordomos e tudo você precisa entender que vem da providência de Deus, até mesmo um copo de água. Então você vai pegar aquele dinheiro que chegou às tuas mãos, que Deus colocou nas tuas mãos para você governar, administrar. Quando você começar a investir o teu dinheiro no reino de Deus, com o objetivo de trazer almas para o reino de Deus, com o objetivo de trazer glória para o nome de Jesus, sua vida financeira será transformada. Assim foi a minha. Eu estava junto com esse cara, muitas vezes eu ia para a favela com ele de moto, comprar maconha, a gente juntava para comprar bebidas alcoólicas e a minha vida financeira estava um desastre. Tudo dentro da minha casa se quebrava, nada dava certo. Eu estava com problema no meu trabalho, além de todas as enfermidades, todos os espíritos malignos, e o espírito de opressão e o espírito migrador estava fazendo a farra aqui dentro da minha casa, não só na vida dele. Porque você precisa entender que quando você mantém conjunção carnal com uma pessoa, você vira um só. As pessoas falam assim, o que tiver de ruim na vida de uma pessoa, que é a energia. As pessoas chamam energia. Irmão, não existe energia. Existem espíritos malignos que você não vê que está ali do teu lado.
Então, quando você mantém conjunção carnal com uma pessoa, pratica o sexo, o que aquela pessoa tiver de espírito maligno ali vai passar para a tua vida. O que ele tinha de ruim foi passando para minha. E claro, o que eu tinha de ruim também fui passando para dele. Só que a conta chegou para mim. Eu não sei como é que tá a vida dele, né? Porque, na verdade, quando Jesus me alcançou, já estava trabalhando no meu coração, eu cheguei um dia para ele, do nada, e eu falei assim, na verdade ele tinha ido numa festa rave, e eu não fui. Eu fiquei preocupada a noite toda, porque ele não apareceu, e quando ele chegou eu falei, nossa, eu estava preocupada com você. E aí ele falou que ele tinha dito que ia no churrasco, mas na verdade ele foi numa festa rave, ou seja, mentiu. E naquele dia que ele chegou, eu falei para ele assim, olha, existem 2 caminhos, um largo e um estreito. A partir de hoje eu vou seguir por esse caminho estreito. E você? Ele pensou em 5 minutos, baixou a cabeça, virou as costas e foi embora. E graças a Deus nunca mais eu vi ele, porque depois Deus me mostrou que aquilo era um laço. Eu poderia ter sido até mesmo morta, irmão, porque você que empresta dinheiro a juros, um dia aquela pessoa que você emprestou o dinheiro, uma quantia alta, ela pode não querer pagar aquele dinheiro. Ele vai te procurar, ele vai te matar, influenciado pelo maligno, é claro. Ele vai matar tua mulher, ele vai matar teus filhos por causa do dinheiro. Porque como a própria palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E se você está servindo ao maligno com o dinheiro, você está servindo a Mamon. Mamon é um principado das trevas que age na sua vida financeira. Então aquele rapaz, ele era filho de pastores, o pai dele, pastor, o pai dele era pastor lá na Colômbia, era do crime organizado, depois entregou a vida para Jesus e tinha esses 5 filhos. O filho encostado a ele, menor do que ele, o diabo levou aos 20 e poucos anos, ele se envolveu com o tráfico. Assim que ele saiu da prisão, os bandidos mandaram matar ele. E também iam fazer a mesma coisa com esse meu ex-namorado. Ou seja, certamente eles também estavam no tráfico. Certamente meu namorado também estava no tráfico. E ele veio aqui para o Brasil fugido. Aqui ele passou meses e meses, todo o dinheiro que ele trouxe ele gastou bebendo. Ele era daquele tipo de homem que ele chegava num bar e ele amanhecia e dormia ali no bar. Depois que começava a beber, não parava mais. Isso aí também é um principado que age na sua vida, é um espírito maligno que te escraviza. E ele também usava outras drogas, depois ele parou e ficou só na maconha. Desde os 8 anos ou 7 que ele fumava maconha. Ele ia para a escola já cheio de maconha. O pai dele ia lá, tirava ele do chão, dos lugares onde ele estava, emaconhado e bêbado também. Porque quando você junta a maconha com a bebida, você praticamente a única coisa que você faz é querer dormir. E botava ele para ir para a escola, mesmo assim. O pai dele chegava a buscar ele nos lugares e levar para a igreja. Ele ia para a igreja maconhado e chapado. E ele nunca estudou na vida. Depois que o pai dele morreu, os políticos lá, influentes na Colômbia, arrumou um trabalho para ele na prefeitura. Ele se encostou ali por um tempo. Depois veio para o Brasil fugido e começou a trabalhar na praia como aquelas pessoas que trabalham na praia final de semana, nos quiosques, né? Quiosque não, ele ficava numa barraca na praia. Depois achou que aquele trabalho era pesado. Tinha um amigo dele da Colômbia que morava nos Estados Unidos e que vende drogas lá. Apresentou uma mulher para ele que trabalhava com carteiras de agiotagem. Aqui no Brasil existe uma rede de colombianos fazendo esse trabalho. Trabalho não, trabalho do diabo, né? Agiotagem. E porque eles sabem que dá dinheiro, e ele se envolveu nisso com essa mulher. Essa mulher tinha uma vida destruída, mas tinha bastante dinheiro, porque o diabo dá por um lado, mas ele tira da mesma forma que ele dá, ele também tira, né? E então ele vivia nessa vida aqui, ganhava muito dinheiro, mas não tinha nada. E conhecia a palavra. O que mais me assustava é que assim, eu era realmente do mundo, fui nascida numa família com temor zero de Deus. Os 10 mandamentos na minha casa nunca existiram. Amar a Deus, respeitar pai e mãe, não roubar, não furtar, não cobiçar. Isso aí não existia na minha casa. Nossos próprios pais nos ensinaram a furtar. Eu e todos os meus irmãos furtávamos, porque aquele espírito maligno ali da vida dos nossos pais passou para a nossa. O espírito de idolatria também na vida da minha mãe fez com que nenhuma das filhas se casassem. Todas tiveram filhos solteiras.
A prática da fornicação sem o casamento, ela é a promiscuidade sexual. A promiscuidade sexual é equiparada à promiscuidade espiritual, é a mesma coisa, porque aquele espírito, aquele principado da idolatria ali, de, por exemplo, adorar a imagem de Nossa Senhora, desses santos todos, eles trabalham na vida de várias formas, traz várias maldições. E uma das maldições é a promiscuidade sexual, o homossexualismo. Você pode não querer acreditar, irmão, no que eu estou falando, mas isso é bíblico, é um ensino de homens de Deus. O irmão Derek Prince, ele tem experiência com o ensino de libertação e cura por mais de 40 anos. Eu aprendi isso com ele e está na Bíblia. E pode parecer loucura, mas a Bíblia também diz que as coisas de Deus, para as pessoas que estão aqui na treva, parecem loucura, mas não é. É a pura realidade, porque o mundo espiritual existe. E então, eu cheguei para esse rapaz, eu não, né? Eu sei que não foi eu. Eu sei que foi Deus mesmo que tinha um plano para mim, porque os planos de Deus ninguém explica, porque ninguém explica Deus, e os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, que chegou para mim e fez com que eu falasse isso para esse rapaz. Porque só a partir daí mesmo, minha vida começou a mudar. Eu fui liberta, curada e salva para a honra e glória do Senhor Jesus. E como eu falei, o que mais me assustou é que eu vim de uma prática de iniquidade assim desde a minha infância. Não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Às vezes que eu tinha tentado ler a Bíblia, não conseguia, me dava sono, porque é o próprio diabo que faz isso. Já ele não. Ele lia a Bíblia toda noite, ele ajoelhava, ele orava, e muitas vezes eu via ele escutando pregações. E depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, Senhor, hoje eu convertida, até um tempo desse eu ainda perguntava assim, Senhor, como que ele lia a Bíblia? E a Bíblia, depois que você começa a ler, Deus fala com você tremendamente. Como que ele lia a Bíblia? E a vida dele estava nesse estado. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele também conhece a Bíblia toda. Satanás era um querubim ungido da guarda do próprio Deus. Satanás, ele conhece a Bíblia toda. Tanto que ele tentou o próprio Jesus lá no deserto. E Jesus combateu ele com a palavra. Irmãos, assim tem muita gente. Assim tem muitos crentes. Assim tem muitos pregadores. Conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, mas não colocam a Bíblia em prática. Irmão, a palavra de Deus é como um espelho. Conforme você vai lendo, você vai se vendo. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudando a mudar aquilo que precisa ser mudado. Você não vai conseguir, irmão, virar um santo do dia para a noite. É Deus quem vai te mostrando as áreas. E você também precisa ir orando. Agora mesmo, eu estou pedindo a Deus para Ele me dar sabedoria para eu lidar com a minha filha. Porque toda vez que eu pego o meu tablet para gravar o ensino, eu me tranco no meu quarto. Ela está lá ocupada fazendo as coisas dela. Ela começa a me incomodar. Ela vem aqui, ela abre a porta do quarto, ela me chama, ela faz isso, ela faz aquilo outro. E eu começo a ficar irritada com ela. Só que na verdade eu não estou irritada com ela, eu estou irritada com o maligno, porque eu sei que ele está usando ela, né? Porque a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os principados e as potestades. O maligno usa ela para vir aqui me atrapalhar na obra do Senhor, e eu acabo ficando zangada com ela. Eu altero a voz, mas eu não quero fazer isso. Então, eu estou pedindo a Deus para Deus me ajudar a mudar isso, porque quando ela vier, eu vou responder, vou pedir para ela com mansidão, porque a mansidão é um fruto do Espírito, nós precisamos pedir os frutos do Espírito: amor, compaixão, mansidão, domínio próprio. Tem mais um, não lembro, tem mais dois. E para a gente não se irritar com as pessoas, para a gente não se irar com as pessoas, porque a nossa luta não é contra eles. Então eu estou pedindo a Deus para Deus me dar sabedoria para quando ela começar a me atrapalhar aqui, eu me ajoelhar, expulsar esse maligno e orar e repreender. Porque a minha briga não é contra ela. Ele usa ela para vir aqui me atrapalhar e ficar irritada e pecar contra Deus. Porque se eu for brigar com ela, me irritar com ela e me irar com ela, eu vou estar pecando contra Deus. Então nós precisamos fazer igual José fez. Quando a mulher lá do faraó veio atrás dele,
para dormir com ele e pegou as vestes dele, ele saiu pelado e falou: Deus me livre de pecar contra o meu Deus. Não sei se foi mais ou menos assim que ele falou. É isso que nós precisamos fazer, irmão, correr. A própria palavra diz: resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo. Mas continuando aqui no ensino, o pregador também trata aqui no capítulo 5 sobre o simples prazer de ter uma noite de sono tranquila. Aqui a insônia é um mal do rico, enquanto que antes era do trabalho exagerado. Para quem não tem preocupações com dinheiro, por não ter muito ou não ter coisa alguma, a noite de sono é algo doce. Bem, nem sempre é assim. Hoje em dia nós também vivemos numa pandemia de pessoas com insônia. Pobres e ricos estão com problemas para dormir, tomando remédio para dormir. Hoje em dia, de 10 pessoas, 8 pessoas tomam remédio para dormir. Isso aí também são causados por espíritos malignos, porque a própria palavra de Deus diz: deito e logo pego no sono. Então, se você sofre aí, irmão, de insônia, no caso do rico, ele sofre a insônia porque ele não quer perder dinheiro. Ele investe milhões de dinheiro no negócio e ele fica sem dormir, preocupado se o governo vai mudar, se cair uma tsunami, se a bolsa de Nova York subiu, se a bolsa do Japão caiu. Ele fica preocupado para não perder. Então o rico, ele não dorme porque ele fica preocupado em perder dinheiro. E no 5:13-17, ele também vai tratar aqui do materialismo que distorce o deleite da vida. Riquezas acumuladas causam dano ao próprio dono. Há também o perigo de se perder tudo no mau negócio, má sorte ou investimento errado, mal calculado. E nem quem trabalha, nem seus herdeiros irão desfrutar do acúmulo de bens, findando de mãos vazias. Ele acha isso um absurdo. Ele diz: isto é um absurdo. O fim de tal má aventura é isolamento, indignação, doenças e pobreza. Veja bem, quantas pessoas a gente não vê hoje ricas, com muito dinheiro no banco, muitos negócios, mas isoladas da família, doentes, e o dinheiro, ele compra um certo conforto, mas ele nunca vai comprar nem a saúde e muito menos a salvação. Vai chegar uma hora, irmão, que a gente vai envelhecer, a gente vai decair, a gente vai ficar acamado e quem estiver com Jesus, a gente vai passar por essa fase de uma forma suave, de uma forma com sabedoria, de uma forma com paciência, esperando no Senhor, porque é como a própria palavra diz: espera no Senhor e o mais Ele fará. E a gente tem a certeza que a gente vai para um lugar muito melhor do que esse, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira, mas isso é para quem vai para a glória, porque quem não vai para a glória vai padecer. Aqui ele também diz assim: desfrute o fruto do seu labor. O fim dessa sessão sobre os bens materiais terá continuação no capítulo 6. Aqui o pregador termina com o refrão já conhecido: aproveite os prazeres simples da vida, os quais ele diz de uma forma bem poética e elegante: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Ele reconhece que é Deus quem dá riquezas ao homem e isto é um dom. Também, em outras palavras, é Deus quem escolhe quem vai ser rico e poder desfrutar de suas próprias riquezas. Veja bem, assim como eu digo, assim como beber um copo de água, tudo o resto, tanto o trabalho, tanto o dinheiro, tanto a fortuna, tanto a riqueza, é Deus quem escolhe. Agora, você pode achar assim: Deus é tão injusto, Deus dá muita riqueza para uns e tão pouco para outros. Mas ninguém explica Deus, irmão. Você precisa entender que aqui nós temos um tempo determinado. Nós temos uma missão para a qual Deus nos criou. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido um povo para si. Escolhido, justificado, predestinado.
e que cada ser vivente que Deus colocou aqui na terra vem com uma missão. Seja escolhido ou não, cada um de nós temos uma missão a cumprir. Nós só partiremos daqui quando essa missão for cumprida. Irmão, você pode estar no meio de uma guerra, com 1000 caídos do teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido enquanto você não cumprir a missão para a qual Deus te criou aqui. Você não veio, irmão, para comer, beber, fazer dinheiro e morrer. Seja pobre, seja rico. Cada um de nós temos uma missão aqui dada pelo próprio Deus. Então veja bem, se Deus fez um homem mais rico, muito mais rico do que outro, é porque ninguém explica Deus. Ele com esse dinheiro, se ele não cumprir a missão para a qual Deus o destinou aqui, ele vai ter que prestar contas um dia com Deus. E você que é pobre, pobre de mavé, 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 como diz a música, Deus também te fez assim, te criou assim, para você cumprir a sua missão aqui na terra, mesmo assim, mesmo pobre. Porque a pobreza, ela também pode ser uma virtude, não a miséria. Mas a pobreza, ela também é uma virtude, porque com a pobreza nós poderemos crescer espiritualmente, nós poderemos ser mais humildes e buscar em Deus a sua ajuda, nós poderemos dedicar mais tempo a Deus, a sua palavra, e coisas que nem sempre o rico faz. Porque geralmente o rico, quando ganha muito dinheiro, ele se torna soberbo. E como a própria Bíblia diz, o orgulho precede a queda. E então, por causa do próprio dinheiro, ele endurece a cerviz, ele blinda a sua mente e não quer seguir os caminhos de Deus e a sua palavra. Então, irmão, seja pobre ou seja rico, nós precisamos ter o contentamento de Deus. Porque, como Paulo disse, em todo tempo nós devemos estar contentes. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, seus mandamentos, sua palavra, você vive uma vida de santidade, você tenta com todas as suas forças seguir aquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas para que nós tenhamos a vida em abundância prometida por Jesus. Como ele diz, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Como ele mesmo disse, em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. O que seria, irmão, essa vida em abundância? Você acha que é bens materiais? Não, irmão. Porque a própria palavra de Deus diz para a gente não amealhar tesouros aqui, amealhar tesouros no reino de Deus. A própria palavra de Deus também diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. Essa vida em abundância, irmão, é uma vida principalmente com amor e com temor de Deus, com amor ao próximo, porque a base do evangelho é o amor ao próximo, porque como diz a própria palavra de Deus, o amor é mais forte do que a morte. Eu vou deixar esse versículo aqui porque é muito lindo. Diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. Esse versículo eu amo, 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 amo. Aliás, eu amo toda a palavra de Deus, mas esse versículo fala muito comigo. E os grandes homens de Deus diz que aqui é o amor do nosso Senhor Jesus em relação à sua amada, à sua igreja. É o mesmo amor que aqui esse homem aqui está se declarando para a sua amada. Só que esse amor é ainda mais forte. Na Bíblia de Jerusalém diz assim, é o hebraico original: grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte, cruel como o abismo, é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. Lindo esse versículo, né? É o amor do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus por nós, pela sua igreja. E é um amor tão grande que é
como faísca, são como as chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. É o próprio calor do Espírito Santo, é o próprio fogo do Espírito Santo. Aqui a explicação diz assim: o cântico não havia ainda definido o amor. Amado faz aqui nos termos mais belos e fortes, falando do seu poder invencível, do seu caráter fatal. Veja bem, quem é que tem esse poder invencível? A igreja do Senhor, do seu valor sem igual. Compreende-se que este poema tenha sido colocado como uma coroa no fim da coleção. O que se segue é adicional. O selo ou substituto, que fala aqui da pessoa e sinal de sua autoridade, era levado suspenso ao pescoço e repousando sobre o peito, aqui no caso o coração, ou colocado num dedo da mão, conforme Gênesis 38, 18, 25. Gênesis 41, 42, Jeremias 22, 24 e Ageu 2, 23. O hebreu braço aqui empregado inclui a mão. Um canto egípcio diz: ah, se eu fosse o sinete que ela traz no dedo. Aqui fala que grava-me como selo em teu coração, porque eles carregavam um selo. Esse selo eles carregavam no seu coração, num cordão, e o cajado como objetos pessoais. Eram verdadeiras provas de identidade. Em Gênesis 38, 18 diz assim: ele perguntou: que penhor te darei? E ela respondeu: o teu selo, com teu cordão e o cajado que seguras. Ele lhes deu e foi com ela, que dele concebeu. Isso foi o que Tamar pediu de Judá. Judá era o filho de Jacó. Ela fez isso, ela se vestiu de prostituta cultural para dormir com ele, engravidar dele, para poder, a sua descendência, ela ter um filho. E então ela pediu isso como uma garantia. E era algo que eles não davam a qualquer pessoa. A decisão de Tamar de fingir que era uma prostituta para poder engravidar de Judá violava a lei da castidade, mas Tamar sabia que as suas ações poderiam ter graves consequências, como ser sentenciada à morte, por exemplo. Então, por isso, ela pediu o selo, o cordão e o cajado de Judá, e ela juntou essas provas para poder mostrar de quem era o seu filho. Então, é isso. Que esse ensino possa edificar a sua vida, que esse ensino possa trabalhar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo da justiça, do juízo e do pecado. E que Deus possa abençoar a sua vida rica, abundantemente, e fazê-lo caminhar nos seus caminhos. Não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E quando você estiver se desviando, você escute a voz do Espírito Santo te chamando. É por esse caminho. Não é por esse caminho aí, é por esse. E que Jesus possa ser a rocha e a fortaleza da sua vida, e que Ele possa ser o teu caminho, a verdade e a vida. Que Ele possa ser o pão seu de cada dia e a água que mate a sua sede. Amém, graças a Deus. Querido irmão, quero deixar um adendo aqui a esse ensino, porque o inimigo me atrapalhou aqui hoje de tudo quanto é jeito, usando a minha filha. Agora que ela saiu, eu lembrei de algo muito importante. Eu disse nesse vídeo que a igreja precisa fazer guerras espirituais contra os principados e as potestades que regem aquele território, aquela comunidade, aquele bairro. Eu disse que o crente sozinho, ele não poderia fazer. O crente sozinho, ele pode e deve fazer. Só que ele tem que estar debaixo de autoridade espiritual, debaixo de um líder espiritual maduro numa igreja de Deus, uma verdadeira igreja. Um líder espiritual é um pastor, é um homem, não é uma mulher. Não se meta, irmão, com demônios se você não estiver realmente nos caminhos de Deus, ou seja, em santidade, em todos os sentidos, principalmente livre dos pecados das obras da carne e debaixo de uma autoridade espiritual. Aí você pode, enquanto crente, sozinho, você e o seu marido aí na sua casa, orar e repelir, expulsar esses principados do seu bairro. Você pode não, você deve, porque esse é o papel da igreja. A igreja não é templo, a igreja
é cada um de nós. Então, se a igreja se levantar, esses principados eles vão ter que bater em retirada, porque é no nome poderoso do Senhor Jesus. Então, eu vou deixar aqui o que o irmão Derek Prince ensina a respeito dessa questão. Muitas mulheres que vivam sozinhas devem ter autorização e a vigilância de líderes espirituais maduros, homens de Deus, ou seja, pastores, não são pastoras. Os homens que praticam a libertação de demônios, sejam casados ou solteiros, devem fazer parte de uma comunhão ou igreja com uma estrutura de autoridade eficaz. Esta área de lidar com demônios é um lugar perigoso para cowboys solitários, homens ou mulheres. Ou seja, você não pode, irmão, fazer guerra espiritual aí no seu bairro, expulsar principados e potestades que têm poderes, se você não tiver uma cobertura espiritual, ou seja, um líder e pessoas da igreja que estejam orando por você. E onde quer que você vá, você precisa, irmão, prestar contas. Veja o que ele diz. Há uma palavra-chave na questão de estar debaixo da autoridade, que é prestar contas. Cada cristão deve perguntar: a quem é que eu presto contas? Uma pessoa que não presta contas a ninguém não está debaixo da autoridade. Jesus fala acerca de autoridade para ligar e desligar em 2 lugares. Ela aparece relacionada com a igreja em ambos os casos. Em Mateus 16, 18 e 19, Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligares, no singular, na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Novamente em Mateus 18, 17 a 18, Jesus está a falar acerca de trazer um irmão ofensor perante a igreja e conclui: tudo que ligardes, plural, na terra, será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Nesse caso, ligar e desligar é uma ação coletiva da igreja como um todo. Por exemplo, quando Paulo falou para a igreja de, se eu não me engano, de Éfeso, entregar a carne daquele irmão que estava no pecado de fornicação com a própria madrasta, a Satanás, entrega a carne dele a Satanás para que a alma dele fosse salva. Ele disse para a igreja, expulsá-lo da igreja. Claro que a igreja não iria expulsá-lo assim, chegar a expulsar. Não é igual naquela seita comunidade cristã do Brasil, que se você pecar, eles te excluem da congregação. Não. A pessoa ela vai cometer um pecado desse, a igreja vai chamar para o arrependimento, vai conversar. Se a pessoa se negar, se arrepender e continuar no pecado, ela é convidada a se retirar. E uma vez que ela saia da igreja, ela perdeu a cobertura espiritual. Por isso, irmão, que hoje, graças a Deus, o Senhor me mostrou uma congregação de Deus mesmo, aqui perto da minha casa. Eu vou deixar aqui embaixo o link da igreja, é uma comunidade ainda pequena, e o pastor é um homem de Deus, da 3ª geração de pastores. Eu vou deixar o link aqui do culto e você assiste, que eu sei que Deus vai falar com você de uma forma grandiosa. Então, eu estava participando de uma igreja online, só que não tinha um pastor. Quando eu cheguei e voltei nesse ensino, veja bem, eu já tinha lido esse livro todo. Esse livro é Expulsarão Demônios, está lá no canal. É do Derek Prince, esse homem que tem mais de 40 anos com trabalho de ministério de cura e libertação. Quando eu li isso aqui essa semana, Deus já tinha me mostrado essa igreja para eu congregar. Quando eu cheguei lá, irmã, que eu decidi que era lá que eu ia ficar, porque as coisas de Deus são assim, elas não nos causam dúvida, elas nos causam sossego, paz. Eu sabia que era a igreja. Quando eu escutei a primeira pregação do pastor, meu Deus, esse homem realmente é um homem de Deus. Então, eu me senti assim, a pessoa mais segura do mundo. Claro que o nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos obedecer ao que diz a Escritura em termos de autoridade. A nossa autoridade maior vem do céu, é Deus Jesus. Depois nossos pais, por isso que na Bíblia eles abençoavam os filhos. Depois vem o pastor na igreja, não é pastor, é pastor. E aqui ele também diz assim: a chave para o exercício bíblico de toda autoridade é relacionamentos certos. Isso aplica-se especificamente a ligar e desligar forças demoníacas. Uma pessoa que não tem um relacionamento correto com o corpo de Cristo pode tentar ligar e desligar demônios,
Mas a autoridade para tornar isso efetivo não existe. Ou seja, Satanás ele conhece a Bíblia toda. Se você estiver expulsando demônios, amarrando demônios, seja o que for em relação aos demônios, eles não vão obedecer. Você vai expulsar e eles vão voltar, porque você não tem autoridade, porque você não está debaixo da autoridade. Você só tem autoridade se você estiver debaixo da autoridade. Você entendeu a importância de você congregar numa igreja bíblica? A importância é essa. Ele diz mais assim: há certos princípios bíblicos que governam o exercício de autoridade. Primeiro, a fonte suprema de toda autoridade é o próprio Deus. No entanto, Deus, depois da ressurreição, Jesus declarou aos seus discípulos: é-me dada todo o poder ou toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Isso significa que toda autoridade provém de Deus, o Pai, através de Jesus, o Filho. Assim, para estar debaixo da autoridade bíblica, cada cristão tem de encontrar o seu lugar numa cadeia de autoridade que se estende verticalmente através de Jesus Cristo até Deus. Em 1 Coríntios 11, 2-7, Paulo usa o cobrir a cabeça como símbolo de autoridade. Estar debaixo da autoridade é estar coberto, ou seja, protegido. Não estar debaixo da autoridade é estar descoberto, ou seja, desprotegido. Deste modo, para cada cristão estar debaixo de uma forma apropriada de autoridade, significa estar espiritualmente protegido. Um cristão que não está debaixo da autoridade está espiritualmente desprotegido e corre grande perigo. Veja bem, você está correndo um grande perigo se você não estiver debaixo da autoridade de um líder, um homem de Deus. Você precisa, irmão, congregar. Hoje eu vejo a importância de congregar. Antes, eu até fiz alguns ensinos falando que a igreja não salvava ninguém. Eu estava enganada. Graças a Deus, Deus me mostrou a verdade. Nós precisamos congregar e estarmos protegidos debaixo da autoridade de um homem. Um homem, não é uma mulher. Fora isso, nós estamos correndo um grande perigo. E se você for se meter com Satanás, sem você estar debaixo dessa autoridade, ou mesmo no pecado, Satanás vai fazer com você pior do que fez com os filhos de Cefas. Eles foram expulsar os demônios. Cefas, eu acho que era um judeu da época, um fariseu, e os demônios deram uma surra neles e eles tiveram que sair correndo e pelados. Olha o que diz o versículo, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Veja bem, os espíritos malignos conhecem Jesus e muita gente não conhece Jesus. Muita gente diz que Jesus era como se fosse um Buda. Mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso está em Atos 19, 13-20. Veja bem, eles foram espancados e fugiram pelados. Fugiram nus e feridos. Isso vai acontecer com você ou muito mais do que isso, irmão. Uma coisa eu te digo. É por isso, irmão, que hoje em dia muitos pastores não querem expulsar demônios, amarrar demônios, fazer o ministério que Deus mandou, que é expulsar demônios, curar enfermos, levantar mortos, de graça receber e de graça dai. Por quê? Para você fazer isso, além da autoridade que você tem que estar debaixo, você tem que ter uma vida de santidade. Porque, irmão, se você for se meter com um demônio, praticando pecado, iniquidades, como orgulho, soberba, as obras da carne, roubadismo, furtar ofertas, irmão, Satanás ele não vai só te dar uma pisa,
e tu vai fugir nu. Não. Ele vai acabar com a tua vida, irmão. Ele vai acabar com a tua vida, com a tua família. Ele vai acabar com você, irmão. Então, um conselho, irmão, eu te dou. Antes de se meter com Satanás e os demônios, os principados e as potestades, arruma a tua casa. Antes de se meter com Satanás e os demônios, arruma a tua casa. Deus não brinca de ser Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. E se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará.